Olá, caro telespectador, e seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós conversamos sobre tecnologia, desenvolvimento e projeto. Aqui falando o Lucas, que é o Stark, e hoje para tratar de um assunto muito interessante na área mais específica de projeto de software, que é o tema de análise de requisitos. Stark, conta para mim, o que é análise de requisitos? A análise de requisitos, acho que primeiro a gente tem que entender o que é um requisito. Ótimo. Um requisito, ele nada mais é do que um ponto, algo que o seu software, o seu sistema, a sua aplicação tem que cumprir, tem que atender. A gente pode entender que um requisito, ele é um ponto da demanda geral do seu software. O requisito é uma pequena parte para que o seu software tem que realizar, uma pequena atividade que ele tem que realizar para chegar no objetivo final da aplicação. Legal. Eu gosto muito de pensar nos requisitos, até como se fosse uma to-do list, sabe? Como se fossem vários checklists. Sim. Assim, do que uma aplicação tem que cumprir, né? Porque daí, conforme você vai desenvolvendo, se você tiver isso bem definido desde antes, conforme você vai desenvolvendo, você vai só marcando, a minha aplicação já faz isso, já faz esse também, já faz aquilo, já vai fazendo esses requisitos. Para mim, eu gosto de pensar nos requisitos assim também. Né? E o que vem a ser, então, essa análise? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que levantar esse tipo de requisitos? Porque a análise de requisitos, ela é o que vai ditar o processo de construção do seu software, aquilo que ele vai atender a cada etapa de construção. Pensando num projeto inteiro, você modularizar um projeto, você dividir esse projeto em partes, é você dividir esse projeto em pequenos requisitos que devem ser cumpridos para chegar no seu objetivo. E cada etapa, cada pequena parte desse projeto vai atender esse requisito como um objetivo de saída, por exemplo. Vamos supor que você definiu, você modularizou o seu projeto, e aquele pequeno módulo tem como requisito receber entradas X de usuário. Isso pode ser um requisito. O próximo módulo ele vai ser implementado conforme a ter como requisito processar essas entradas X dos usuários. Então, o conjunto desses requisitos, conforme eles vão sendo construídos, formam o seu software, o seu projeto. É legal pensar assim, como se fosse um sistema de controle, né? Até que você tem entradas e saídas. Isso, e o seu sistema é aquilo que vai fazer a transformação, né? Mas como na engenharia a gente vê esse tipo de coisa, né? Sim, sistemas de controle e tal. E, na verdade, eu acho que não vou colocar porcentagem, vou dizer, na grande maioria das vezes, um sistema ele é exatamente isso, né? Recebe entradas e entrega saídas, Sim. eu acho, né? Eu acho que a gente sempre consegue chegar nesse nível de abstração com uma aplicação, né? E é muito interessante porque, assim, se você... Esse é um passo fundamental, inclusive, de que você tem que fazer, né? Antes de você, de fato, começar a elaborar o projeto, né? Ele é uma das coisas que estão lá no começo ainda de todo o ciclo de produção de um sistema, né? De todo o ciclo de produção de um software, né? Ele está lá bem no comecinho ainda, né? Na parte de requisitos. Você está começando a ter as trocas de conversa, comunicação com o seu prospecto, com o seu cliente, ou até dentro da sua empresa, enfim, com os stakeholders, né? Aí você começa a ter uma noção do que é o software e daí você cai nessa análise de requisitos, né? Nessa parte do projeto em que você começa a listar o que o software vai fazer, né? Nessa parte que se encaixa essa parte de análise de requisitos, né? E ela é muito importante, ela é fundamental, né? Por quê? Porque se você não levanta esses requisitos, me diz o que o teu software vai fazer. Sim, não faz nada. É importante para você levantar esses requisitos. De novo, a gente bate na tecla do primeiro vídeo e, na verdade, acho que uma coisa que a gente falou em todos, que é entender o problema, né? Com certeza. Que é entender o problema, porque o requisito, esse levantamento de requisitos vai fazer parte do que vai te levar à solução. Todas essas funcionalidades, os requisitos, eles são montados, eles são planejados estrategicamente em cima das funcionalidades listadas do sistema. Sim. Então, é muito importante essa etapa para fazer realmente um levantamento, porque além de impactar na resolução do problema, os requisitos vão impactar
na resolução eficiente ou não desse problema. Legal, na eficiência daquilo que precisa ser resolvido. E você acha que existem tipos diferentes de requisitos ou todos os requisitos são iguais, né? Não, a gente tem tipos diferentes de requisitos. Pensando em front-end e back-end, por exemplo, a gente tem requisitos que são aplicáveis ao back-end, requisitos a nível de função mesmo, sim, processamento de dados, de entrada de dados e saída de dados. E a gente tem também requisitos, às vezes, de tela. Sim, em cima de um planejamento de experiência do usuário, por exemplo. Sim. Cada caso tem diferentes requisitos a serem atendidos. Essa parte, assim, análise de requisitos, a própria definição do que é um requisito é algo muito amplo, né? Na verdade, assim, algo muito complexo, abrange várias coisas, né? Abrange desde esses tipos de requisitos às vezes de performance, por exemplo, né? Precisa ser muito rápido, precisa ser muito devagar. Até isso às vezes fica um pouco difícil de você abstrair, porque tipo, o que é muito rápido, né? Outros tipos de requisito também que mistura também com aquela parte de regras de negócio, né? Por exemplo, a minha aplicação não pode mostrar tal informação para o usuário, né? O meu usuário não pode ter acesso a esse tipo de coisa, né? Isso não é algo assim muito claro na hora de você fazer o código. É uma regra, literalmente, uma regra de negócio, porque o negócio está dizendo assim, eu não posso mostrar informação X para o usuário A, somente para o usuário B. O usuário A não pode ter acesso a essa informação, né? Esse é um outro tipo de requisito, né? Você tem vários tipos de requisitos, e é interessante porque, assim, tem uma outra tecla que a gente bate bastante, que é que muitas vezes o cliente não sabe exatamente aquilo que ele quer, né? Ele tem essa dificuldade natural em saber aquilo que ele precisa mesmo, né? Então, quando você está conversando com o seu cliente, pedindo para ele o que a aplicação tem que fazer, ele vai dizer o que na cabeça dele ele acha que a aplicação precisa fazer, né? Eu preciso de uma aplicação que faça isso, que faça aquele outro, que faça mais esse, né? Mas aqui dentro tem muita coisa intrínseca, que são os requisitos, vamos dizer assim, os requisitos escondidos, que ele mesmo não sabe que tem que ter. Sim, né? Os requisitos, na verdade, eles vão ser montados em cima da interpretação do projetista sobre o que o cliente, o gestor falou. Exato. Então, o cliente, às vezes, ele vai abstrair um requisito e você tem que saber como extrair aquela informação de uma forma objetiva para colocar no seu projeto e construir ele. Isso nem sempre é muito fácil. Nem sempre é muito fácil. Na verdade, na maioria das vezes é difícil. É bem complicado. Porque para isso sair diretamente do seu cliente, do seu gestor, isso tem que acontecer uma comunicação muito objetiva e o seu cliente, a pessoa que está solicitando a você, para te passar um requisito de forma clara, eu diria que ela teria que ser alguém da área. Para ter um negócio bem estruturado. Senão vai depender da capacidade de interpretação do projetista. E isso é um ponto muito importante. Então você tem que entender, saber decifrar, às vezes, a mensagem do seu cliente. E muito dessa habilidade, vou chamar de habilidade, assim, de você decifrar, né? Toda essa habilidade vem com experiência, né? É difícil você ter essa habilidade assim, nasci com isso, né? Eu acho que... eu não vou dizer que não existe. Pode ser que existe pessoas assim, que tem esse tipo, assim, algo intrínseco dentro de si, que escuta o cliente e já sabe o que fazer, né? Mas é muito difícil. Para que você consiga mesmo interpretar isso com sabedoria, vamos dizer assim, né? Precisa de muita experiência. Né? E a experiência, esse tipo de experiência é o tipo de coisa que você consegue no campo de batalha, muitas vezes, né? Claro, tem pessoas que tendem a entender de uma forma mais fácil determinadas coisas, mas de modo geral é uma habilidade treinada, com certeza. Sim, é uma habilidade treinada, com certeza. Tendo entendido tudo isso sobre os requisitos, eles em si, o que é um requisito, que é um termo muito amplo, né? E a importância deles, vem o grande ponto, como que a gente faz para levantar esses requisitos? Acho que cabe, a maior parte do tempo de levantamento de requisitos, cabe uma reflexão sobre o projeto, sobre as funcionalidades, como eu falei, entender o problema, né? Pensar de uma forma mais objetiva, mas também de uma forma dividida e modularizada, vamos dizer assim. Quais os passos eu tenho que seguir para resolver esse problema? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Como você citou no começo, uma to-do list mesmo, a nível de pequenos passos, aquela coisa que a gente chama
na computação de dividir e conquistar. Você Isso tem um é problema legal. grande Isso. que você divide em vários outros pequenos problemas e cada um desse pequeno problema você monta requisitos que têm que ser atendidos para que ele seja resolvido. Eu acho que esse é um ponto de partida bom, Start. Sim. Né? Você conseguir definir primeiro assim. A gente falou num vídeo anterior sobre visualização, né, daquilo que a gente precisa antes, assim, bem lá no começo, para você entender mesmo o que o sistema vai fazer. A gente falou que tem que ter um objetivo, né? O software tem que ter um objetivo. Tem. Eu acho que a gente pode usar até isso nessa parte da dividir para conquistar. Que você precisa pegar esse objetivo é o problema maior, é o grande problema, né? Eu acho que a partir daí você já consegue começar a dividir esse grande problema em problemas menores, né? Eu não sei se a gente pode pegar Sim. a partir daí. Porque daí a gente tem problemas menores organizados. Tipo, eu tenho um software grande que preciso fazer tudo isso. Tá, então desse software eu tenho uma parte que vai ter que fazer isso, uma parte que vai ter que fazer aquele, outra parte que vai ter que fazer o outro. Daí essa parte aqui tem que fazer isso, tem que fazer o outro, tem que fazer o outro. E assim vai crescendo, né? A partir disso você consegue montar, então, uma listagem, né, dos requisitos que você precisa fazer. E até uma organização daquilo, de como que você vai fazer isso, né? Sim. Eu acho que esse é um método bom, um método adequado para você conseguir levantar requisitos. E vale lembrar que em cima desse levantamento de requisitos, além da análise, tem que ter uma reanálise também, né? O tempo Isso é inteiro. um ponto que você não pode deixar passar nada, você tem que ter isso bem revisado, bem conferido, para que de fato não falte nada no seu software, não falte nada no seu projeto. Essa reanálise nem só sua, pessoal, que tem que acontecer, sim, você pessoalmente tem que analisar, mas tem que ser aprovada, né? Com o seu cliente ou com a sua liderança, enfim, né? Esse processo, esse procedimento é muito legal, porque assim, você precisa ter uma primeira abordagem para definir quais seriam esses primeiros requisitos e já passar. É isso mesmo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Pergunta, né? Aí ele fala, ok, é isso. Aí você começa então a fazer essa análise mais profunda, dividir para conquistar, coloca os itens bem específicos, documenta isso, escreve, vê se tudo isso é possível. A partir do momento que você tem algo bem concreto, você passa de novo por aprovação. Você passa de novo para perguntar assim, então é isso, posso começar a desenvolver. Porque daí o teu... Como é que eu vou colocar de uma forma bem genérica para dizer sempre ao cliente, ou seu chefe, enfim, aquela pessoa que requisitou o sistema, né? Ela vai olhar e dizer, exato, é isso. Tá, então tudo bem. Aí você parte para o próximo passo do desenvolvimento, porque aí você já tem... Quando você tem os requisitos, você já terminou no processo de software, você já terminou o processo de concepção, elaboração do software. Aí você já pode entrar direto na construção do sistema, né? Mas esses pontos são importantes porque, assim, eu falei do caso perfeito, né? Que você vai dizendo os requisitos e o seu cliente vai dizendo, ok, é isso. Mas ele pode dizer que não. Ele pode dizer, não é isso. Né? Tá faltando tal coisa. Aí você volta. Aí então você vai, faz tudo. Não é isso, volta. Então você consegue ficar bastante tempo aqui até que você tenha algo bem concreto. E você tendo isso em pontos bem descritos, você também, na hora de mudar, se o cliente ou o seu líder pedir, você pode mudar pontos mais específicos sem alterar uma parte muito grande do projeto. Sim, isso tanto no antes quanto no durante o projeto, né? Em caso de mudança de requisitos, em caso de novos ou até perda de requisitos, isso fica mais fácil de você saber onde especificamente aquela nova funcionalidade vai afetar para você alterar e adaptar o seu cronograma. Sim. Que é também uma outra colocação que a gente tem nesses pontos listados, você tem o seu cronograma muito mais fácil de montar. Né? Com toda certeza, porque quando você tem os requisitos, você já tem uma boa noção de quanto tempo vai levar para terminar ele, né? A lista de requisitos já quase que te dá o cronograma. Quase que dá o cronograma. Isso para você montar, você pode até montar, falando de metodologia, você pode montar sprints em cima dos requisitos, né? Com certeza. Você modulariza a sua entrega, você monta versões de software em cima deles. Isso, porque quando você pegou a partir do objetivo geral e dividiu em grandes partes, essas grandes partes a gente pode até chamar de módulos mesmo, né? Então, assim, se você tem os requisitos desses módulos bem concretos, né? Você pode desenvolver esse módulo inteiro e se um requisito mudar aqui depois, não tem problema, né? Você não chegou lá ainda, né? Não vai afetar o contexto geral, né? Não te atrapalha, você consegue continuar desenvolvendo, né? Eu vou falar para ti de uma forma, para quem tem, assim, para quem está com dificuldade às vezes de fazer todo esse processo de elicitar quais são todos os itens de um requisito,
quem tem dificuldade, para quem talvez alguém nunca tenha feito isso, ou realmente tem um entrave maior, uma dica que eu te dou, e que funciona para mim muitas vezes, porque é normal, às vezes você chega num sistema e você não consegue elaborar os requisitos todos, né? É você ter passado já pelo processo de prototipação, de design do sistema, e porque quando você chega nessa parte de você desenhar alguma coisa, você provavelmente já vai ter entendido, assim, mais ou menos os requisitos, né? Uhum. Mesmo que de maneira intrínseca, mesmo que de maneira que você não tenha escrito eles, né? Se você já fez um desenho geral de como é que a aplicação tem que funcionar, então você consegue voltar depois para esses desenhos e falando uma aplicação que tem front-end, né? Você consegue voltar para esses desenhos e olhar, essa tela aqui faz o quê? Tá entendendo? Uhum. Tipo assim, você tem uma tela lá, é uma tabela, tem um campo de pesquisa. Então você já tem um requisito, tem que fazer pesquisa, isso é um requisito, tá ali, tá na cara, né? Ah, a tabela tem que fazer a organização de itens de acordo com o que eu clicar ali. É um requisito, tem que fazer a ordenação de dados. Ah, tem que mostrar tantos itens. É um requisito, paginação, né? Ou você olha uma tela de login. Tipo, ali você já, até pela experiência, você já consegue dizer quais são os requisitos de uma tela de login, né? Mas quando você olha os botões que tem ali, você olha ali, campo de e-mail, campo de senha, botão de entrar. Tá, então ele tem que fazer login. Uhum. Esse é um requisito. É um requisito que ele tem que fazer login com e-mail e senha. Né? É um requisito bem específico, né? Aí tem um botãozinho lá, esqueceu sua senha, né? Que é padrão. Você já sabe que tem que ter uma funcionalidade de recuperar a senha, entendeu? Você consegue, pelas próprias interfaces, pelas próprias telas do sistema, dizer eu tenho esse requisito, esse requisito, esse requisito, esse requisito. Isso ajuda principalmente na hora que você já está desenvolvendo, né? Porque daí você vai matando um a um daquilo que você precisa desenvolver. Essa é uma forma, assim, talvez... Eu não vou dizer que é a forma ideal, tá? Mas é uma forma que já te ajuda, pelo menos, a se organizar no curto prazo daquilo que você precisa entregar. Te dá uma direção do teu objetivo, né? Exatamente. Mas esse contexto, assim, de produção de requisitos não é algo, assim, trivial. É algo complexo. Eu vou dizer para ti também que não é algo que você consegue padronizar para todo o projeto que você vai usar. Vão ter projetos em que você vai ter que utilizar uma abordagem diferente. Existem algumas boas regras, algumas boas condutas que você pode sim utilizar, até modelos de documento, né, que você consegue aplicar. Tem o famoso da I3E, aquele de Requirements System, como é que chama aquele documento? Documento de requisitos. O documento de requisitos, né, basicamente. Aquele lá já é uma boa forma de você conseguir se organizar, embora talvez seja uma forma um pouco mais assim, não vou dizer ultrapassada, uma forma um pouco mais... manual, vamos dizer assim. Uma forma bem manual, exatamente, uma forma bem manual. Não é antiquada, ela pode ser muito útil, inclusive... Já foi muito útil pra gente, inclusive. Né? A gente começou fazendo por lá. Sim. Né? É um bom fundamento aquele, até, para você olhar assim, o que tem que ter no documento de requisitos, né? Se eu for fazer um documento. Qual que é o conteúdo desse documento mesmo, assim, o que eu preciso colocar que vai ser de fato útil. Só que assim, ao longo do tempo, ao longo da experiência, a gente vai percebendo que tem muitos itens lá que a gente escreve, mas ninguém lê. Não são de fato necessários, né? Não. Isso é uma coisa que você tem que ir trabalhando e testando e vendo o que é melhor para cada projeto, o que é melhor para você como projetista. Né? Exato, com certeza. É uma coisa de tentativa e erro, basicamente. A gente pode dar um norte, dar uma direção. Esse aqui talvez funcione assim, esse aqui talvez funcione dessa outra forma. Mas quem vai criar um método de projeto, uma forma específica, é você. Exatamente, é o que funciona para você, né? Fato é, eles precisam existir. Sim. De alguma forma. Os requisitos precisam existir. Que seja um pedaço de rascunho escrito a caneta azul, só uma listagem, tipo, não, tem que fazer isso. Sim. Que seja, tem que existir. Porque se não existir... É difícil fazer projeto. É um software sem propósito. Um software sem propósito, exatamente. Você está caminhando a cega, você não sabe o que você está fazendo. Você tá não, tem que fazer um sistema assim, que tem que fazer aquele outro, tem e tal, e tem que cumprir com isso aqui e tal, eu sei. Não, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer. Não sabe, cara, vai dar errado. Escreve. Algum momento a bomba estoura. Algum momento a bomba estoura. Vai estourar. Não, principalmente em um projeto que tem mudanças no meio do projeto, né? Porque assim, a concepção original você entendeu mesmo e tal, você está indo, às vezes você já fez algo parecido, enfim, experiência é experiência, né?
Mas aí lá no meio mudou alguma coisa. Ah, tá, mudou. Não, tranquilo. Eu sei como é que faz. Aí muda outra. Ah, não, tranquilo. Ah, não, mas aquele lá não precisa mais fazer. Ah, aquele tinha mudado, muda de novo porque era. Cara, não é possível. Você tem que ter isso definido em algum lugar. Senão vai ser. Tá, não vou dizer impossível. Vai ser muito difícil você conseguir fazer o software. Vai ser muito difícil. Eu não conheço casos de pessoas que fizeram softwares assim, realmente razoáveis e que não tinham os requisitos bem definidos. Né? Assim, a gente tem experiência de que a gente fez software sem definir os requisitos, né? E sabe o problema que isso causa depois, né? Exato. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Você não consegue... esse é um ponto importante. Assim, quando você tem os requisitos bem definidos, esse a parte, é o que finaliza a parte inicial de um processo de produção de software, né? Você tem os requisitos bem definidos, ok. Aí você vai para design, vai para a construção do aplicativo, ok, construiu. Vai para a parte de testes, tudo ok. A última parte, implantação, né? Você implanta o sistema, ele vai para ser utilizado, né? E aí o que acontece depois? Manutenção. Você tem que dar manutenção naquilo que você produziu. Sim. Você ou outra pessoa, enfim, né? Alguém vai ter que dar manutenção naquilo lá. Porque se você não der manutenção, em algum momento, sei lá, vai ter alguma atualização que vai quebrar a tua aplicação, você não vai mais conseguir utilizar. Então precisa da manutenção. E a manutenção, muitas vezes, pode ser um retorno para essa parte de requisitos. Talvez até um requisito que não foi cumprido. Exato, né? E se você não tivesse isso definido, como é que você vai saber que não foi cumprido, né? Então, nessa parte de manutenção, você precisa desse histórico, daquilo que foi feito, dos requisitos que foram cumpridos. Porque daí, com isso tudo cumprido, com tudo isso feito, você sabe que você tem que fazer a mais, além, né? Senão você não consegue avançar. Vira um código sem manutenção, um sistema sem manutenção. Você não tem como é que é o termo? Manutenabilidade. É muito difícil, eu não consigo falar. Mas é um código que você não consegue manter, não consegue melhorar. Ele é aquilo que ele é e nada mais. Pronto, acabou. Foi o que aconteceu com os nossos, né? Que a gente fez sem requisito. É aquilo lá. Acabou. Não dá pra mexer. Se tiver mudança, tem que fazer um novo projeto. Você muda o nome de um... Sei lá, você tira um caractere do arquivo, pronto, o sistema inteiro cai. Mas aparecer mensagem de erro em toda parte, acontece, é isso mesmo. Às vezes parece que não está correlatado, né? Parece que não tem uma correlação entre isso. Como é que uma listagem de requisitos vai ocasionar uma falha de sistema depois, se a falha de sistema aconteceu porque tinha um erro no código, né? Mas o erro no código aconteceu por quê? Porque você não tinha os requisitos bem definidos, né? Vale aí, então, a importância de você definir todos os requisitos daquilo que tem que ser feito, né? Apesar da possível dificuldade que seja de fazer isso, né? Essa é a grande verdade dos requisitos. Mas assim, se a gente fosse entrar em muitos detalhes, entrar a fundo mesmo, existe, Stark, até eu acho que hoje é uma profissão já, existe o cargo de engenheiro de requisitos. Sim, existe. Existe, né? De fato existe em algumas empresas. Existe, é um cargo importante, inclusive. Talvez o mais importante na hora de você produzir um software, né? Sim. Quem que é esse cara? Esse é o cara que vai conversar com todo mundo. Ele que vai falar assim, agora tá bom, vai, faz. Entendeu? Então, assim... Ele, na verdade, faz o papel de interpretar o que o cliente quer dizer também. E levar para o programador, para o pessoal de desenvolvimento, né? Ele é uma cola que liga todas as partes, né? Exatamente. Pelo menos... de campo. Pelo menos no processo inicial, né? Talvez depois entre outras pessoas em campos, né? Mas ele é essencial. E assim, o engenheiro de requisitos, ele é profissional, um expert na área de engenharia de requisitos, né? E a engenharia de requisitos é um tema muito abrangente, muito complexo. Tem muita literatura nessa área. Por que tem muita literatura nessa área? Porque tem muita experiência nessa área, né? Acontecem muitos problemas nessa área, né? Então é um tema muito grande, muito abrangente, até tão grande assim, que se a gente fosse tentar abordar tudo aqui, nós íamos falhar miseravelmente. Porque é muita coisa mesmo. Eu acho que a gente conseguiu talvez passar o espectro geral e falar realmente da importância de você fazer isso, né?
Então, requisitos, acho que é isso que a gente tinha para falar por enquanto. É um tema muito abrangente, talvez a gente volte até em próximos conteúdos, Talvez sobre próximos tópicos vídeos. específicos. Isso, exatamente, de forma mais detalhada. Então, se você quer entender mais sobre requisitos e software e projeto de forma geral, nos acompanhe nos nossos canais e até mais. Até mais.